Minha mãe trabalhou na UTI e ela viu 3 fantasmas. Minha mãe trabalha como enfermeira há mais de 40 anos. E, mesmo sendo durona, tem uma história que ela nunca quis contar. Mas, no dia que ela me contou, eu quase caí da cadeira. Ela viu 3 fantasmas em uma única noite. E o mais estranho, o que eles queriam dela. Isso aconteceu em um hospital que já fechou faz anos, mas ainda assombra a cidade até hoje. Era uma noite como qualquer outra. Minha mãe estava na UTI, fazendo seu turno noturno. Ela estava cuidando de uma paciente bem doente, uma senhora que já tinha vivido o suficiente para saber o que estava por vir. Só que, ao contrário do que parecia, a mulher não estava com medo de morrer. Ela sabia que não ia passar daquela noite. E foi aí que as coisas começaram a ficar bizarras. Quando minha mãe entrou no quarto da paciente, ela sentiu um calafrio na espinha. O ambiente estava diferente. Algo na atmosfera parecia estranho, como se o tempo estivesse desacelerado. E, então, a mulher falou algo que fez minha mãe congelar. Meus filhos estão vindo me buscar. O problema? A mulher não tinha filhos vivos. Pelo menos, não que alguém soubesse. Mas foi durante a noite que o pesadelo realmente começou. No meio de seu turno, minha mãe ouviu passos no corredor, mas não havia ninguém lá. Pensando ser algum enfermeiro, ela ignorou. Mas, quando entrou no quarto da paciente para checar como ela estava, ela viu algo horrível. Um homem, com uma expressão distante e fria, estava sentado ao lado da cama da mulher. Ele não falou nada, só olhou para minha mãe, e então desapareceu. Minha mãe ficou paralisada. Ela sabia o que tinha visto. Não era um homem vivo, mas isso não era tudo. Quando ela se virou para sair do quarto, viu 2 figuras no corredor. Uma delas parecia uma criança, a outra era uma mulher com um vestido antigo, os olhos vazios, mas fixos nela. Ela se apressou em sair do hospital, mas o pior estava por vir. Quando ela voltou no turno seguinte, ficou sabendo que a mulher que estava cuidando havia falecido. E não só isso. Os médicos descobriram que a senhora tinha falecido horas antes do que todos pensavam. E, quando os familiares chegaram para identificar o corpo, disseram algo que fez o sangue de minha mãe gelar. Ela parecia tão calma, como se estivesse esperando por alguém. Até hoje, ela não fala muito sobre isso. Mas depois dessa noite, minha mãe nunca mais conseguiu olhar para aquele hospital da mesma forma. Ela sabia que não estava sozinha lá. Aquele garoto estava morto, mas ninguém me avisou. A casa da minha avó tinha algo mágico, como um abrigo contra o mundo. Na casa dela, conheci Maria, a filha do vizinho, e passávamos horas brincando no quintal ou no terreno vazio entre as casas. Era o paraíso, até que ele apareceu. Ele era um garoto estranho. Usava calça jeans, uma camiseta preta, um tênis só no pé direito e um boné branco virado para trás. Mas o que mais me chocava não era o que ele usava, e sim o estado em que ele estava. O boné branco estava manchado de um vermelho escuro, como se fosse ferrugem, e o lado esquerdo do rosto dele estava completamente desfigurado. Eu podia ver a mandíbula dele, e o sangue estava seco ao redor do nariz, onde antes havia bochechas. Seus olhos e ouvidos estavam cobertos de sangue, e sua roupa, rasgada no lado esquerdo, mostrava sua perna completamente destruída. Não parecia nem humano. Parecia um monstro, mas o pior é que ele estava ali o tempo todo. Maria e eu brincávamos como se ele não estivesse, mas ele sempre estava por perto, nos observando. Sentado na varanda, ou em seu bicicleta, sob a árvore, ele nos observava. E isso me desconcertava. Eu sempre ficava arrepiada, mas ele nunca falava, nunca se movia de forma ameaçadora. Só ficava ali, me observando, com os olhos vazios. Anos depois, eu me reencontrei com Maria. Estávamos rindo, lembrando dos bons tempos, das brincadeiras, do calor do verão. Mas quando eu mencionei o garoto estranho, a conversa tomou um rumo muito mais sombrio. Ela olhou para mim, pálida, e perguntou: o que ele parecia? Então eu contei, em detalhes, o garoto com o boné branco, a cara desfigurada, a perna destruída.
Quando terminei, Maria ficou em silêncio. Sua expressão se transformou, e ela me disse, com voz trêmula: "Você está descrevendo meu irmão. O dia em que ele morreu em um acidente de moto." Eu fiquei em choque. Ela me mostrou uma foto, e eu quase caí para trás. A mesma roupa, o mesmo boné, o mesmo jeito de se vestir. O garoto que eu achava ser um monstro estava, na verdade, morto. E ele havia morrido de uma forma horrível. Ele foi atingido por um caminhão, e o corpo foi arrastado por quase 150 metros. Sua perna esquerda, destruída, e seu tênis perdido, nunca encontrado. A família fez um funeral fechado, pois o corpo estava irreconhecível. Mas ele não se foi. Ele continuava lá, de alguma forma. Quando a gente se encontrou de novo, no meu sofá, Maria começou a falar sobre como seu irmão sempre foi protetor. Como ele amava ela, como ela desejava que ele estivesse lá para cuidar dela, mesmo depois de tudo. Foi quando eu vi. Aquele garoto estava de novo com ela. Ele estava no banco do carona do carro dela. Maria não viu. Ela estava distraída, mas eu vi. E ele me olhou. Não era o olhar de um ser humano. Era algo diferente. Ele me deu um sorriso torto e acenou com a mão, como se fosse normal. Eu congelei. E Maria, sem entender, me perguntou o que eu estava vendo. Eu apontei para o banco do carona e disse: "Ele está ali. Ele nunca foi embora. Seu irmão está no seu carro." Ela começou a rir, achando que eu estava brincando, mas eu só olhei, e ele fez algo que me fez acreditar completamente. Com a mão, ele fez o sinal de "eu te amo" em língua de sinais. Depois, com os dedos, ele desenhou o movimento de para a lua. E depois volta. Infinito. Maria ficou pálida e, de repente, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ela me olhou com os olhos arregalados, e disse: "Isso era o que ele me ensinou antes de morrer. O primeiro sinal que ele me ensinou. A última coisa que ele fez. Desde então, sempre que vejo Maria, vejo ele também. O garoto morto, mas que nunca deixou de estar por perto. José, o irmão dela. Ele ainda está observando." Meus filhos encontraram um corpo morto, ali, no meio da vizinhança. Eles estavam brincando do lado de fora quando tudo aconteceu. Eu ouvia as risadas, os gritos animados, até que, de repente, algo mudou. O tom da minha filha ficou diferente, carregado de horror. Quando corri para fora, vi um grupo de crianças reunido no limite da calçada, olhando fixamente para algo no chão. Algumas estavam paralisadas, outras murmuravam chocadas, tentando entender o que estavam vendo. A cena parecia irreal. Peguei meus filhos e os levei para dentro antes que pudessem olhar por mais tempo. Meu marido ficou com eles enquanto eu, tremendo, pegava o celular e voltava ao local. Atravessei a rua correndo, quase fui atingida por um carro, mas minha mente estava focada apenas naquela cena. Ao me aproximar, vi a figura caída ao lado dos degraus dos fundos de uma casa, perto de um cortador de grama. Por um instante, quis acreditar que era apenas uma pessoa dormindo. Talvez alguém tivesse desmaiado de calor. Mas então percebi o pé preso de forma estranha no degrau, torcido em um ângulo impossível. Meu coração disparou. Cheguei mais perto, me abaixei e tentei falar com a pessoa. Minha mão tremia ao tocar o pulso frio. Era uma mulher. Estava rígida, sua pele de um tom arroxeado doentio. Ela já estava morta há horas. A polícia veio rápido. Confirmaram que a mulher, uma senhora que morava sozinha, havia tido um ataque cardíaco enquanto cortava a grama. Ficou ali o dia inteiro sem que ninguém notasse. O que me atormentava era que, algumas horas antes, eu a tinha visto. Ela sorriu e acenou para mim enquanto cortava a grama. E depois, simplesmente, caiu ali. A casa dela nunca mais foi a mesma. Por um tempo, ficou vazia. Diziam que a mulher não tinha família. Até que, semanas depois, duas senhoras idosas se mudaram para a casa ao lado. Elas eram simpáticas e logo fiz amizade com elas. Mas então, em uma noite qualquer,
O telefone tocou de madrugada. Era uma delas, apavorada. Disse que os vizinhos estavam brigando. Havia gritos, de uma mulher, chorando, implorando por ajuda. Quando tentei explicar que ninguém morava naquela casa desde a morte da senhora, o silêncio do outro lado foi imediato. Depois disso, os relatos começaram. Jovens universitários que alugaram a casa juraram que, em algumas noites, ouviam uma mulher chorando e pedindo ajuda. Uma noite, depois da meia-noite, testemunhei 4 deles saindo correndo da casa em pânico, gritando como se tivessem visto o próprio inferno. Eles diziam que uma mulher os perseguiu até a rua. Então, uma família se mudou para lá. Fiz amizade com a mãe, uma mulher forte, orgulhosa, que não acreditava em superstições. Mas numa noite de apagão, ela e seus filhos invadiram minha casa, desesperados. Eles falavam rápido, em espanhol, fazendo sinais religiosos no ar. Entre soluços, a mãe jurava que, do lado de fora da janela de seu quarto, exatamente onde a mulher morreu, havia uma figura chorando e implorando por ajuda. No dia seguinte, decidi acabar com isso. Atravessei a rua e me aproximei da casa. Parei exatamente onde a senhora morreu, respirei fundo e esperei. O vento soprou levemente, as folhas farfalharam. E então, no meio do silêncio da noite, veio o grito. Me ajuda! Veio fraco no começo, um lamento arrastado, mas foi crescendo, crescendo, até ser ensurdecedor. Meus ouvidos vibravam, meu corpo inteiro arrepiou. Eu nunca estive tão apavorada. Segurei o crucifixo no pescoço, cerrei os punhos e murmurei: você morreu. Precisa ir embora. Tapei os ouvidos e fechei os olhos. Quando os abri de novo, tudo estava quieto. O vento voltou, os grilos cantavam, os carros passavam ao longe. Não havia mais gritos. Naquela noite, a família dormiu em paz pela primeira vez. E nunca mais se ouviu a mulher pedindo ajuda. Não sei se ela finalmente descansou, ou se apenas encontrou outro lugar para assombrar. Lembre-se, nem todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua história nos comentários. Estamos sempre de olho e quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo? Aqui, você sempre vai encontrar mais histórias macabras.